Olá, meu nome é Vinícius Gardim Pires da Silva e eu participei do projeto da construção de um dispositivo eletrônico portátil para medida de impedância operando de 1 kHz a 10 kHz. Esse projeto foi orientado pelo professor José Pedro Mansueto Cerveno e ele se iniciou após o mestrado da Clara Garcia Martins. A Clara conseguiu perceber que é possível medir a amônia utilizando materiais nanoestruturados. Essa medição era feita expondo o material nanoestruturado a um eletrodo e medindo a impedância desse eletrodo em diferentes frequências. E daí ela conseguiu perceber que essa impedância mudava conforme você fazia a exposição desse conjunto à amônia. E a mudança da impedância em relação à frequência, ela mudava conforme dependendo da frequência, né? Algumas frequências, essa mudança de impedância era mais nítida. E só que tem um problema. Essa medição da impedância com a frequência só era possível ser feita utilizando um equipamento do laboratório que é um pouco pesado e seria um pouco difícil levar ele para fora do laboratório. E como a intenção era fazer alguns testes fora dele, foi proposto fazer a construção de um protótipo portátil que fosse capaz de fazer essa medição da impedância é, na impedância operando em diferentes frequências, né? Principalmente de 1 kHz a 10 kHz, que era aonde foi possível perceber no mestrado da Clara, que é uma taxa de frequência uma taxa de frequência que é mais importante. Beleza. Aí o projeto se deu com inicialmente foi feito uma revisão literária, né? E durante essa revisão literária foi notado que o método Lock-in é um método que faz exatamente o que a gente quer, contudo ele tem um problema que ele precisa de uma conversão de vários pontos. E quando você vai para a quantidade de pontos que o Lock-in exigiria, seria meio complicado, já que para fazer uma coisa, um sistema embarcado, né, um projeto mais portátil, a ideia seria utilizar um microcontrolador. E para poder utilizar o lock-in em um microcontrolador, seria necessário utilizar o lock-in por subtração, que é um método lock-in utilizado no TCC da FEC, Gusto de Brito, e no mestrado do Maurício Nardi, que é um lock-in que utiliza alguns métodos, um método diferente de cálculo e métodos diferentes de uma obtenção de menores pontos, de uma quantidade menor de pontos, que torna possível a utilização do lock-in e torna possível a medida da impedância utilizando a frequência em um microcontrolador. Então, após essa análise da literatura e após entender melhor como o lock-in funciona, o lock-in por subtração funciona, o que eles exigiriam, foi projetado um protótipo que utilizaria esse método para conseguir fazer essa medida. Foi estudado para ver quais são os protótipos, são os microcontroladores do mercado que conseguiram fazer isso, quais são os equipamentos que a gente tinha, etc. E após isso foi escolhido o microcontrolador STM32F1034C8D6, que ele consegue preencher com todos os requisitos necessários, e foi escolhido o gerador de ondas AD9833, que é um gerador de ondas que a gente já tinha algum um conhecimento anterior e também já tinha um laboratório, então a gente acabou escolhendo ele mesmo. E após isso, a gente partiu para confeccionar o protótipo. Para confeccionar o protótipo, é dividir em duas partes, fazer o código desse microcontrolador e fazer a placa, né? É, para fazer o código acabou se tornando um problema muito grande, porque inicialmente eu escolhi fazer o programa utilizando a biblioteca padrão para periféricos do STM32, só que a comunicação serial seria muito complicada e a comunicação final com o usuário acabou se tornando muito complexa. Por causa disso, eu escolhi mudar para utilizar uma biblioteca chamada STM32 Duino, que faz a integração entre a IDE do Arduino e o STM32, o que torna a comunicação serial final com o usuário muito melhor. E aí foi feito o código, ele consegue fazer os cálculos da impedância, consegue utilizar o método lock-in no STM32, e após isso foi feito a placa. A placa foi feita utilizando marcador, foi marcador em uma placa fenolite com cobre e uma corrosão com percloreto de ferro. Acabou se tornando um problema, porque esse método utilizado para fazer a placa acabou sendo muito impreciso
e aonde tinha as conexões SMDs, né, já que é um protótipo portátil, acabou tendo vários curtos e acabou não funcionando muito bem. No final, a gente conseguiu comprovar, já que a gente conseguiu provar que é possível fazer esse protótipo utilizando os materiais que a gente consegue, utilizando alguns cálculos do, do ADC e do conversão analógica digital e outros testes. A gente conseguiu comprovar que é possível fazer. A gente tem o PCB, a gente tem o esquemático, a gente só não conseguiu fazer a placa por causa do método utilizado para corrosão, né? Para futuros projetos é necessário utilizar um método mais sofisticado e talvez melhorar a comunicação final com o usuário. É isso aí.